Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é a Sabrina. Eu sou membro aqui da Igreja Primitiva Restaurando Vidas, que fica no Jardim Limoeiro, em São Paulo. Hoje eu venho aqui para contar para vocês uma promessa que Deus fez na minha vida e que se cumpriu para a honra e glória do Senhor, né? Uma das promessas, né? Que é sobre o meu casamento, né? Como que Deus preparou, como que foi feita essa obra do Senhor. No ano de 2007, 2008, mais ou menos, eu ainda estudava, né? E eu tive um relacionamento com um outro rapaz de época de escola, né? Porém, era um relacionamento que era muito conturbado, né? Não era um relacionamento bom para mim. Ele também desagradava, né, aos meus pais. Meus pais não sentiam alegria, né, em me ver com aquela pessoa. E aí o que acontece? Só que aquilo ali era uma seta, né, que o inimigo tinha lançado sobre a minha vida, mas infelizmente que naquele momento eu não conseguia enxergar, né, da forma como os meus pais estavam enxergando. E aí então, como meus pais estavam muito tristes, principalmente a minha mãe, né, ela sentia muito. E aí o que acontece? A minha mãe pegou e pediu ajuda, né, para Deus. Falou: não, o senhor tem que dar um jeito, né, para que isso não se continue, né, por muito tempo. E aí a minha mãe, ela pegou e pediu ajuda ao pastor Gedeilson, né, que é o pastor presidente da Igreja Primitiva, Restaurando Vidas. E aí ela pediu ajuda a ele pra gente fazer uma campanha em prol dessa causa, né, desse relacionamento que ela via que não era bom. E aí o pastor Gedeilson, ele aceitou, para honra e glória do Senhor, fazer, né, esta campanha para nos ajudar em oração. E então, né, o pastor Gedeilson veio até a nossa casa na época e fez uma campanha de 3 semanas, mais ou menos, em prol dessa causa. E ali, irmãos, o Senhor sempre falava, né, comigo, e realmente ele dizia, mostrava para mim que ali não era um relacionamento de Deus, que ali era o inimigo que estava realmente assim tentando me tragar de todas as formas, que o inimigo estava super feliz que eu estava envolvida. E então a vontade dele era o que? De me envergonhar, né, para minha família, para as pessoas que estivessem ao meu redor, né? E então o Senhor pegou e deixou bem claro isso para mim. E assim o Senhor foi falando grandemente com a minha vida, né, naqueles dias. E graças a Deus eu sempre tive dentro do meu coração de ouvir a palavra do Senhor, né, e guardar os ensinamentos que Ele sempre deu para mim, né, na igreja, o que o Senhor dizia, as profecias que vinham sobre a minha vida, o projeto que Deus tinha para minha vida. Então eu sempre ouvi e podia não estar obedecendo naquele momento, mas isso eu tenho guardado dentro do meu coração até hoje. E promessas que o Senhor fez na minha vida, que se cumpriram, que estão se cumprindo neste momento, que ainda hão de se cumprir, eu tenho todas guardadas no meu coração, lembro de todas elas, né? Então, assim, a importância da gente ouvir a voz do Senhor. E ali, né, neste meio de campanha que a gente estava fazendo, o Senhor pegou e falou para mim se ele podia retirar o sentimento que eu tinha, né, por aquela pessoa. E aí, claro que eu falei: não, eu aceito sim, eu quero que tire. E assim o Senhor pegou e falou: ele falou, vou retirar e você pode ficar tranquila que a partir deste momento, né, eu vou encaminhar tudo para que esse relacionamento chegue ao fim. E realmente, meus irmãos, foi assim a melhor coisa da minha vida que eu fiz até hoje, né, foi aceitar, né, o conselho do Senhor na minha vida, naquele momento em que realmente eu estava assim, no fundo do poço ali, né, num lago de lama muito ruim para minha vida, para minha família. E aí o Senhor foi tomando o caminho, né, da minha vida, e eu ouvi, guardei, e ele foi criando os distanciamentos. E esse relacionamento veio ao fim.
E aí, no último dia da campanha, né, o Senhor deixou bem claro para nós que a pessoa com quem eu me casaria, né, já estava preparada pelo Senhor e que essa pessoa eu me daria muito bem com ela, né? Essa pessoa seria muito meu companheiro e seria um rapaz, né, trabalhador, esforçado, e que ele seria muito amigo do meu pai. Eles se dariam muito bem. Desde o início desse relacionamento, ele se daria muito bem com o meu pai. E aí, então, meus irmãos, eu guardei aquilo para mim, né? E aí Deus falou, né, que ele seria o meu esposo, pai dos meus filhos, que nós teríamos uma vida eterna juntos. E assim foi, se passou alguns anos, né, meus irmãos? E aí o Senhor preparou o meu encontro com o meu esposo, nos conhecemos, nós namoramos, e aí pedi a confirmação do Senhor e o Senhor me confirmou. Ele falou com todas as letras, né? Ele falou sim que este era o rapaz ao qual ele tinha prometido para mim e que sim, era para eu continuar aquele relacionamento, que ele seria o meu esposo, seria o pai dos meus filhos, seria o genro dos meus pais, né, e o cunhado da minha irmã. Então eu agradeci muito a Deus pela oportunidade, né, que o Senhor me deu ali de começar uma nova vida, uma vida digna, né, com respeito, com amor, sem vergonha nenhuma, né, meus irmãos. E assim Deus cumpriu. E quando foi no ano de 2012, nós nos casamos. E quem fez nosso casamento foi o pastor Gideilson, com a sua esposa, a missionária Vanúzia. Para honra e glória do Senhor, foi um casamento abençoado, maravilhoso, tudo muito simples, como eu sempre quis que fosse. Mas o convidado de honra estava presente, né? Jesus estava lá. O nosso Deus se fez presente em cada detalhe daquele dia, um dia abençoado mesmo, glorioso. A presença do Senhor foi assim grandiosa naquele dia. As pessoas se emocionaram muito. Até hoje as pessoas, quando lembram do nosso casamento, se emocionam porque a virtude de Deus estava ali naquele casamento. Então, meus irmãos, aqui eu deixo o meu testemunho, um dos meus testemunhos para vocês. Espero que edifiquem o coração de vocês, a vida de vocês. E quero deixar aqui que quando o Senhor tem promessas nas nossas vidas, elas se cumprem. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é sempre o melhor. Quando Ele traz, Ele entrega, é sempre muito além daquilo que a gente imagina que a gente merece, né? Então o Senhor sempre faz o melhor. Então aqui, por isso nós devemos obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, ouvir a palavra, guardar para nós. Se Ele te prometeu, não aconteceu ainda, pode ter certeza que vai acontecer. Se firme mais com Deus, se apegue mais ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai cumprir aquela promessa abençoada para a sua vida. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a Deus, louvo ao Senhor pela sua imensa misericórdia, seu imenso amor, que transformou a minha vida, da minha família, dos meus pais, a minha mãe principalmente. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor por ter me tirado daquele lago de horror e hoje eu poder estar aqui, contar o meu testemunho muito feliz, alegre. E muito obrigada, meu Deus. Obrigada a minha mãe pelas orações, o meu pai pelas orações, minha mãe por não desistir e sempre lembrar e acreditar em mim e sempre ter a certeza de que algo melhor tinha para minha vida, né? Eu agradeço ao pastor Gedeilson, à missionária Vanúzia por imensas orações, por imensos ensinamentos, por se fazer presente nas nossas vidas desde lá atrás até hoje. Agradeço também ao pastor Walter, também que ele fez também grande sentido nas nossas vidas, nos ajudou também em outras campanhas, nesta também, em orações, e Deus usou teus vasos aqui na terra. Então, se o Senhor deixou estas pessoas, estes vasos na terra, meus irmãos, por que não acreditar? Por que não ouvir? Por que não aprender e querer mais? Né, meus irmãos? Então,
Agradeço a Deus, louvo ao Senhor. Pastor Gedeilson, muito obrigada. Que Deus continue abençoando o Senhor, junto com a missionária, junto com a sua família. Que esta obra venha crescer assim imensamente. Que venhamos alcançar muitas pessoas, né? Porque esta igreja, ela é do Senhor Jesus. Esta igreja tem os ensinamentos verdadeiros, né? E o Senhor e a missionária acolhem muito bem as tuas ovelhas, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Vocês não julgam as pessoas, vocês recebem de coração, porque sabe que haverá uma mudança que o Senhor fará. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Continue essa obra porque ela é maravilhosa, ela faz diferença sim. Os ensinamentos de vocês, as orações. Se tiver um que não goste de ouvir, mas pode ter certeza que tem 9 que querem ouvir, que desejam estar perto de vocês. Então, que Deus os abençoe grandemente. E assim, eu agradeço a Deus, né, meus irmãos? Este ano, em dezembro, nós faremos 10 anos de casados. Deus nos concedeu 2 filhos abençoados, maravilhosos, né? O Samuel e a Manuela, que são frutos desta relação que o Senhor uniu. Hoje nós temos o privilégio de poder congregar na igreja do pastor Gedeilson, né? Que lá é uma bênção do Senhor, o céu se abre mesmo, Deus se faz presente lá em todos os momentos, em todos os cultos. É assim, grandiosa a obra do Senhor nesta igreja, meus irmãos. Então, quem puder ir, vá sim, que vocês não vão se arrepender. Obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Eu agradeço, meus irmãos, por ouvirem meu áudio. Em breve farei mais, contando outros testemunhos para vocês. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.